Olá, pessoal! Mais uma vez o programa é terapêutico, mas não é terapia. Vem comigo que está inédito e tenho certeza que você vai gostar, hein? Sou Bianca Flávia Sanches, psicóloga especialista de casal e família. Antes de falar sobre o assunto, além disso, curta, comente, compartilhe, porque eu vou ter a alegria de estar respondendo e, lógico, né? Estreitando laços com você. E essa é a minha intenção, estarmos juntos cada vez lado a lado em cada episódio. Não esqueça também de acionar o sininho e se inscrever neste canal. Todas as semanas estaremos com esses assuntos aqui para conversarmos juntos de uma forma leve e descontraída. Vamos lá! Coloque papel, caneta na mão e sente na poltrona ou no lugar mais confortável para que você possa estar aqui junto comigo. Talvez aí você está no trânsito, dirigindo, aquela correria, ou você está em casa, tentando organizar algumas coisas do dia a dia, ou simplesmente você precisa parar para respirar e acalmar essa correria, independente do motivo. É uma alegria estar aqui com você. É um prazer. E vamos começar então sobre o assunto de hoje. O tema é: o silêncio também comunica. E será por que o silêncio dói tanto? Alguém será que já parou aqui para pensar sobre isso? Olha, eu confesso que muitas vezes. E existe um silêncio que é aquele que acalma, que transmite para a gente uma paz, ou quando a gente para fazer oração, ou quando a gente para refletir sobre o dia, como foi no final desse dia, quando a gente para ver o pôr do sol, o nascer do sol. Esse tipo de silêncio, ele é muito interessante. Mas existe um outro silêncio muito diferente e ele chega sem a gente perceber. Ele assim vai chegando aos poucos nas nossas relações, vai chegando aos poucos nas famílias e ele acaba o quê? Trazendo uma certa diferença, porque ele não bate na porta, ele não dá alarde, não grita, mas é um silêncio que simplesmente vai ocupando aquele espaço. E sabe o que traz um desconforto? Traz sim. Sobre isso, gente, é que as pessoas não param para pensar que muitas vezes as pessoas estão se distanciando não é por falta de amor, é porque aos poucos o diálogo desaparece. As perguntas também, a gente deixa de perguntar um do outro e o distanciamento nas relações se torna rotina. Respire fundo para que a gente possa perceber exatamente sobre essa questão, hein? Talvez isso deve estar acontecendo na sua família. Para pensar. Ou você parou para pensar que em alguém que você conhece, em alguma situação, em alguma família, isso está acontecendo. Preste atenção, porque eu acho que isso vai ser válido para todos nós, independente da sua família estar acontecendo isso ou não. É válido para estarmos entendendo um pouco mais sobre esse assunto. E agora existe uma cena que provavelmente muitas pessoas vivem e eu quero que você imagine essa cena. Está lá em casa, todo mundo em família, na sala vendo televisão. Só que cada um está nas suas telas, ó, cada um no seu celular. O que pode estar acontecendo? Os filhos estão em casa, ninguém brigou, parece que está tudo bem, está legal, não é mesmo? Só que ninguém perguntou um para o outro como eles estão, se está tudo bem, se não está. E as pessoas percebem facilmente quando tem conflitos, brigas, discussões. Só que não percebem quando o silêncio ele vai estar distanciando e quando as pessoas vão tendo um vazio emocional. É sobre isso, é sobre esse espaço. Ao longo dos anos no consultório, eu tenho percebido exatamente isso. Eu descobri que muitas pessoas chegam até mim não é porque estão brigando ou estão conversando demais,
Não, eles estão, as pessoas, elas, o eles, tem homens também buscando ajuda, estão dizendo, Bianca, olha, eu queria era que o meu amigo me entendesse, na verdade, eu não sei o que está acontecendo, a gente deixou de se conversar. É sobre isso, esse tipo de sofrimento, que nós vamos aqui parar para perceber e entender coisas que estão dentro desse silêncio. Existe uma diferença entre o silêncio que ocupa o espaço nas relações e também a discussão. Por quê? Quando a pessoa discute, ela ainda está tentando ser ouvida. Agora, quando o silêncio ocupa espaço, é porque a outra pessoa já cansou, não quer mais tentar. E muitas vezes ela cansou porque ela não se sente compreendida e simplesmente vão se afastando aos poucos até que a distância se torna permanente. Para que isso não aconteça ou para que a gente consiga prevenir, melhorar cada vez mais, é sobre isso que eu quero conversar, hein? E pense nessa pergunta. Quando foi a última vez que você ouviu das pessoas que convivem em casa com você ou das pessoas mais próximas como você está e essa pessoa esperou a sua resposta? Pare para pensar. Preste atenção. Eu não perguntei se essa pessoa conversou com você em casa, tá bom? Eu perguntei se genuinamente as pessoas te perguntaram como você está e queriam saber sobre você. Isso que faz essa diferença, sabe por quê? Porque as pessoas acham que é só eu perguntar, a pessoa respondeu, mas não prestou atenção e já foi embora. É preciso estarmos, sim, ajudando e ouvindo cada vez mais. E no consultório eu ouço as pessoas queixando, dizendo, eu queria tanto que o meu amigo me ouvisse, eu queria tanto que o meu esposo conversasse comigo. Não estão me ouvindo, não estamos mais conversando. E isso está se tornando rotina, sinal de alerta. As pessoas precisam, nós precisamos de contato humano e precisamos de estar com as pessoas que nos trazem a sensação de pertencimento, que a gente se conecta, que a gente se importa um com o outro e, principalmente, que possamos sentir seguro de sermos quem realmente somos, sem máscaras. É sobre isso que nós podemos refletir e nos aquecer para falar sobre hoje. E talvez o silêncio, ele machuca tanto. E será que é por isso? Exatamente. Porque nem sempre o silêncio é ruim, mas o que se torna ruim é a permanência desse silêncio. O silêncio ele vai se tornando uma rotina. E cuidado, ele vai preenchendo vazios. Começamos a imaginar, concluir precipitadamente, começamos a interpretar o que o outro nem disse. E aí as coisas vão complicando. Mas será que o silêncio é realmente um problema? Ou qual será o problema que vem antes? Vamos pensar de novo, mas que história é essa, Bianca? Você só traz pergunta. É porque é com boas perguntas onde vem as grandes transformações. É com relação a essa pergunta que eu compreendo os relacionamentos. Por muitas vezes, o silêncio, ele vai sendo o quê? Preenchido. E o problema é a história que nós criamos. A nossa mente engana. Nós vamos colocando interpretações conforme a nossa história de vida. E eu quero conversar com você sobre esse detalhe. Compreender o significado do silêncio faz as pessoas se reconectarem, faz com que a transformação nos relacionamentos seja possível. Você pode ter chegado até agora, perguntado, vamos pensar alto. Mas, Bianca,
Por que será que você falou o silêncio dói tanto? Dói, minha gente, dói. Porque estudando sobre relacionamentos, estudando a psicologia sistêmica, eu fui observando um significado em cima desse silêncio e que eu quero falar com você. É que o silêncio, ele não vem vazio. Como assim? O silêncio, ele vem com algum significado. Às vezes, a outra pessoa entende aquele silêncio como uma necessidade de refletir, ou de descanso, ou de respeito, ou até de proteção. E nós podemos entender de uma outra forma. E agora, o problema, entenda, que não é o silêncio. Talvez seja como nós interpretamos aquele silêncio. E observe, muitas vezes a gente sofre, não é pelo silêncio, nós estamos sofrendo pela interpretação que fazemos desse silêncio. E na minha prática clínica, eu atendo de forma individual adolescentes, eu atendo de forma individual adultos e também casais, famílias. E eu tenho observado exatamente essa ferida que está acontecendo com muita frequência. Então, por exemplo, eu tenho observado, se alguém chega mais quieto, as pessoas já ficam ali pensando que tem algo. Ou se alguém responde só o necessário, o trivial, parece que o relacionamento está distante. E quase que imediato, as pessoas vão preenchendo aquele silêncio para tentar entender. E aí começa a imaginar, será que eu fiz uma coisa de errado? Fulano não me respondeu, eu fiz alguma coisa que ela não gostou, está chateado comigo. Mas, curioso, sem perceber, gente, criamos essas conclusões e que muitas vezes não tem sentido naquela pessoa, daquela forma. E o ser humano tem muita dificuldade, sabe do quê? A gente tem dificuldade para perceber que a convivência do dia a dia, a intimidade, perguntas e conversas é que faz a gente entender o que a pessoa fala de fato. Então, quando falta informações, o perigo é que o nosso cérebro ele vai querer interpretar. Ele já vai querer nos dar uma conclusão imediata daquilo ali. Então, imagine, eu observo muito no consultório que quando nós estamos funcionando no botão automático, ou quando nós estamos muito ansiosos, inseguros diante de uma situação, passando por problemas com bastante frequência, numa tensão constante, o nosso cérebro nos leva a pensar que algo ruim vai acontecer, uma catástrofe. Então, a tendência do cérebro é colocar pensamentos negativos. E nós já chegamos a essa conclusão e achamos que o que a gente pensa é a verdade. Então, esse perigo aí, cuidado, porque nós imaginamos o pior da situação. Então, já vi assim, a pessoa interpretar o silêncio de alguém e falar, isso aí é rejeição, fulano não me ama, aquela sensação de estou abandonado, ou então de crítica, deboche, estão zombando de mim porque se afastaram. Ou pior ainda, imagina que o silêncio é uma indiferença. E as pessoas ficam com aquilo na cabeça e se afastam. Ou, às vezes, aquela simples mensagem, igual aqui no celular, se alguém me mandar mensagem agora, provavelmente eu não vou responder. E a pessoa já imagina, é falta de interesse da Bianca. Quantas vezes a gente não para pensar ou pergunta, Bianca, por que aquela hora você não respondeu? A gente já imagina, não. É falta de amor ou ela não está interessada em mim? Vou correr fora. Então, é aí que a gente vai pensar hoje. Não podemos correr fora. Nós podemos o quê? Entender melhor. Exatamente isso que a psicologia sistêmica me ajuda é que existe aí um autor interessante que fala muito de psicologia da comunicação, o nosso famoso Paul Vlaxky. Se eu falei errado, me perdoe. Mas ele fala o quê? Impossível a gente não se comunicar. Que até no silêncio
a gente comunica algo. E em vez de você perguntar o que essa pessoa fez nesse silêncio, pergunte assim: o que eu estou entendendo com aquele silêncio? Aí sim, essa diferença, como a psicologia da comunicação me ajudou a ampliar esse entendimento, vai facilitar para você também entender. Então, assim, muitas vezes as pessoas estão ali numa situação, uma pode pensar, eu preciso de um tempo, ou a outra pensa, não me ama mais. Então, o que muda nessa situação é a interpretação, é o que eu imagino, é o que eu já caio naquela conclusão. Por isso que eu fiquei pensando no Gregory Bateson. Ele fala que a mensagem não pode ser compreendida fora do contexto, porque as pessoas ficam imaginando isoladamente o fato e não entendem antes, durante e depois. É importante entendermos o que aconteceu antes, qual é o vínculo que aquelas pessoas têm, quanto tempo elas estão se relacionando, se elas estão ali convivendo ou não. E aí sim, famílias, trabalho, vamos pensar escola, quem é adolescente, coisas do dia a dia, as situações, vamos pensar assim, de todos os relacionamentos podem melhorar se nós compreendermos como um todo, certo? Porque esse contexto, ele muda tudo. Agora, imagine uma cena que eu gosto muito de pensar nos adolescentes, chegando aí na minha fase, mãe de adolescente. Se você tem um filho ou não, ou se você conhece um, imagina esse adolescente chegou lá na casa dele e de repente ele veio da escola, foi direto para o quarto tomar banho, estava cansado. Aí os pais, dessa cena, em um dos pais, vamos imaginar dois tipos de pais aqui, pai e mãe, quando eu me refiro a pais. Um estilo de pais, pensar assim, meu filho deve ter ficado bravo comigo, aconteceu alguma coisa. Já o outro estilo dos pais, já pensou assim, meu filho só está crescendo, ele precisa do espaço dele, ele deve estar cansado. Perceba, o comportamento é o mesmo, agora a forma como esses pais entenderam é outro. E eu amplio um pouco a consciência para fazer você pensar também nessa cena e imaginando os pais perguntando, meu filho, o que aconteceu? Eu entendi de uma forma, eu entendi de outra, será que é isso que está acontecendo? Então, essa diferença muda bastante. E aí, sabe qual que é a diferença? Qualidade nos relacionamentos. Nós temos a sensação de que estamos sendo ouvidos, em vez de ser interpretados, em vez de vir com muitos sermões. E aí acaba que os adolescentes se aproximam mais dos pais, sem perceber, as coisas vão melhorando naturalmente. Então, a ansiedade, ela colabora muito para a gente já querer interpretar logo, já querer encontrar ali a resposta daquilo que aconteceu. Quanto mais você procura responder de imediato, maior é a chance de você entender errado aquela situação. Pense nisso. Então, pessoal, por isso que eu percebo que muitas famílias vivem anos ali de desentendimentos. Porque muitas vezes a família está vivendo por muito tempo ali tensões, ansiedades e estão preenchendo esses silêncios. Estão magoados, estão sentindo que uma situação foi de ameaça, ao invés de entender que não foi rejeição, não foi abandono, não foi deboche, ela continua em silêncio e se afasta. Por isso que eu quero que você melhore os seus relacionamentos. Estou aqui para conversar e refletir, trazendo essa nova forma de pensar e de se relacionar para que nosso mundo seja melhor nas nossas vidas. Agora, preste atenção que tem uma pergunta. Lembra que eu pedi você para pegar papel, caneta? Essa é a pergunta. Gostaria muito que você anotasse, porque ela é para ser pensada durante a semana.
É algo muito profundo que não dá para a gente pensar simplesmente aqui nesse episódio. E depois a gente pode conversar sobre mais sobre isso. A pergunta, gente, é: será que estou reagindo ao silêncio como aconteceu, daquele jeito que a pessoa trouxe, ou eu estou reagindo ao silêncio da forma como eu interpretei? Essa é a diferença para pensar durante a semana. Porque muitas vezes uma única pergunta muda completamente a conversa. Ou essa pergunta pode afastar, ou essa pergunta pode aproximar. E a ideia é para que a gente se aproxime. Quando nas famílias ou quando eu me aproximo das pessoas, seja no trabalho, em qualquer ambiente, com pessoas que eu conheço ou não, a gente muda a interpretação para o quê? O raciocínio de tentar compreender, aí a situação transforma de uma forma tão boa e tão interessante que eu quero que você pense nessas próximas formas de entender as situações e até os silêncios. Esse é o primeiro passo. É fundamental para que o silêncio deixe de virar muros invisíveis, de virar distanciamentos, para o quê? Fazer uma construção de ponte. Agora, gente, depois de ter chegado até aqui, espero que você esteja pensando situações que talvez não tinha imaginado. Se não fez isso, comente que eu quero saber como foi para você ouvir isso. E talvez você pense assim, mas Bianca, tem alguma coisa que eu posso fazer que dá para mudar? A resposta vai te surpreender. Ela não é tão simples assim. Não tem aqui esse vídeo que vai te trazer uma explicação única. Não tem uma teoria, não tem uma psicologia única que vai trazer uma receita de bolo nesse caso. Mas existe a possibilidade de você entender a capacidade que a gente tem de aprender uma forma diferente de estar com o outro. A forma diferente de estar interessado em compreender o outro. É isso que você vai pensar e colocar a perspectiva nas próximas formas de você estar com as pessoas. Porque ao longo da minha caminhada profissional, olha, eu aprendi que a maioria das transformações acontece quando as pessoas estão dispostas a estar uma com a outra, a compreender melhor. E compreender, gente, vou falar, exige tempo, exige presença. Agora, concluir, a gente conclui muito rápido. Concluir, a gente também fecha a conversa rápido. E é abrir essa janela da compreensão é que vai estar abrindo para essa nova conversa nos seus relacionamentos. Toda relação ela é construída. Precisamos dessa construção. Ela é dia a dia. Por isso que você vai aí, como se fosse regar uma plantinha, regando um dia de cada vez, colocando a sua atenção, tentando entender a outra pessoa, e aí sim as relações estarão melhorando, com certeza. Então, gente, talvez isso aqui que a gente tenha falado, tantas famílias permaneçam presas e não percebam. E aí a gente pode abrir essas muralhas aí. Nós podemos pensar e ver como que a gente pode chegar em uma conversa, como nós podemos entender cada situação. Quando a gente acredita que já sabe, cuidado, esse é o perigo, porque aí a gente acaba interpretando. A gente precisa estar um com o outro na postura de curiosidade. Será que eu estou entendendo? É isso mesmo? Aí sim, você vai ver o quanto melhora. E existe uma pergunta que eu aprendi de uma forma sistêmica, em vez de perguntar, por que você fez isso? A gente poderia experimentar o seguinte, me ajude a entender o que fez você fazer isso. Como que eu estou entendendo essa situação? É desse jeito que você fez?
Isso, gente, mudou tanto as minhas relações e eu quero também, desejo do fundo do coração que mude a sua forma de relacionar. Então, essas perguntas, essa forma de refletir, faz com que a gente tente de parar, controlar o outro, para o quê? Tentar compreender o outro. Começa quando a gente participa nessa relação, dispostos um e o outro. É nessa complexidade. Não existe uma via de mão dupla, só o outro que me entende. Não, eu também busco entender o outro. E isso significa que estamos dispostos a enxergar a realidade exatamente como ela aconteceu. Olha que bacana! Fez sentido? Isso envolve também maturidade emocional. Agora vamos pensar numa situação de uma casa. Essa casa ficou fechada por muito tempo. Tá lá, cheirando forte. De repente, alguém chega e aí abre a janela. De repente, aquele ar que estava pesado foi se tornando mais leve, aquele cheiro foi indo embora, a luz foi entrando, não está mais aquele aspecto de tensão na casa. O que está acontecendo ali? Precisou reformar? Precisou quebrar alguma parede? Nada disso. As coisas podem ser bem mais simples do que a gente imagina. É exatamente isso que eu percebo nos relacionamentos. Não precisamos de mudanças muito radicais. Algo simples pode fazer com que você consiga se relacionar melhor. Então, a casa, ela precisou simplesmente de alguém para que abrisse essa janela. E pense comigo, será que não é você que precisa abrir a janela dos seus relacionamentos? É, minha gente. Em vez de você concluir, fulana não me ama mais, fulano não tem interesse em mim, pergunte, o que aconteceu? O que eu estou entendendo? Vou precisar conversar com aquela pessoa para ouvir melhor, não é isso? E, em vez de falar, ouvir. Ouvir, mas não é de qualquer forma, sem ficar pensando o que você vai responder em contrapartida, interpretar. Ouça simplesmente do que aquela pessoa pensa, quis dizer com aquele silêncio ou com aquele comportamento, e aí você começa a entender na visão dele, não na minha visão. Porque eu gosto de pensar assim, é uma coisa que o Humberto Maturana me ensinou, ele é um biólogo chileno, que ele dizia o seguinte: nós existimos nas relações que construímos. Por isso que nós falamos, quando dentro da psicologia sistêmica, que o relacionamento é essa construção. Pelo fato de que fortalecer o vínculo é estar junto, é entender, é se colocar no lugar do outro e o outro colocar no meu. É essa disposição de estar com. Isso, gente, muda totalmente até o significado e o sentido do silêncio. E, acredite ou não, o silêncio ele pode ter um novo significado. E isso é muito bonito, muito rico, e faz com que a gente se relacione de formas leves, de formas acolhedoras. O mundo precisa de mais acolhimento, quem sabe? Hoje nós conversamos então sobre silêncio. Hoje, fazendo uma breve reflexão, um resumo, conversamos como esse silêncio pode trazer um significado diferente e também entendemos o porquê o silêncio dói tanto. E muitas vezes ele revela o que nós estávamos imaginando, não o que aquele silêncio quis dizer, ou aquela atitude daquela pessoa com aquele silêncio. Por isso, preste atenção, observe para compreender mais. Antes de nos despedirmos, olha só, eu quero frisar a pergunta para você pensar durante a semana. Existe algum silêncio aí?
Existe algum silêncio na sua vida que talvez você está esperando menos interpretação e mais conversa? Não responda agora, deixe para a semana, vai pensando com calma, aproveite, comente aqui para você entender como foi. Veja esse vídeo quantas vezes você precisar ouvir mais. E se ficou em dúvida, comente lá para a gente estar junto. E quem sabe, se for preciso, estarei novamente com um novo episódio sobre esse tema. Então, foi uma alegria estar com você. Espero muito que relacionamentos saudáveis possam estar nas nossas vidas com mais frequência, com mais riqueza. E o simples, ele resolve muito mais do que o complexo, tá bom? Se essa conversa fez sentido, compartilhe com um amigo, com quem você gosta, ou com uma pessoa que você vê nesse sentido que precisa estar ouvindo e saber um pouco mais sobre isso. Compartilhe lá. O que é bom, a gente compartilha também. E aproveite, gente, já se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos semanais sobre esses assuntos. Quero muito falar sobre família, sobre casais, mas também sobre nós, os nossos relacionamentos do dia a dia. E isso vai fazer com que a gente consiga se reconectar. Se fez sentido, comente se fez sentido, comente a tua dúvida, qualquer coisa que você queira aqui participar comigo. E sou Bianca Flávia Sanches, psicóloga, especialista de casal e família. E obrigado por sua atenção. Quero estar mais vezes aqui com você. Se você quer que eu esteja mais, curta, deixe seus coraçõezinhos, comentários, que eu estarei mais vezes aqui para estar com você sobre relacionamentos. E lembre-se, compreender é o primeiro passo da transformação. Se algum assunto mexeu com você, talvez seja interessante uma psicoterapia. Atenda online e essa ferramenta é um processo que vai ajudar você a fazer essa construção. Ela é muito válida porque a gente tenta. Porém, já passei pelo processo, a gente tem dificuldade de mudar. O nosso cérebro engana, a gente quer voltar ao que era antes, achando que vai ter a solução. E muitas vezes a gente se engana também. Então, não tenha medo de pedir ajuda, procure psicoterapia ou um psicólogo mais próximo de você. Vamos estar juntos aí, melhorando cada vez mais, emocionalmente, tendo saúde mental para as nossas vidas. Até o próximo encontro. Um abraço.